Livro Preciso de Ajuda, capítulo 28, Ajudar Sempre. Deixando a casa do nosso amigo Renato, partimos para outro local, onde deveríamos igualmente nos certificar de como estava caminhando o processo de reajustamento dos nossos assistidos em face das condições impostas pela vida. A grande cidade regurgitava, o movimento era intenso. Encaminhamos-nos para a periferia, buscando singela moradia numa das ruas mais pobres do bairro distante. Era a residência de Cecília, nossa amiga que tentara o suicídio numa atitude extremamente grave e impensada, através da ingestão de comprimidos. Entramos. O ambiente era de paz e harmonia. Encontramos a mãe de Cecília, Edith, passando roupas na cozinha. A mesma luminosidade, em tom esmeraldino pálido, a cercava como uma roupagem fosforescente, enquanto o ferro elétrico deslizava sobre o tecido. Percebemos que a dona da casa mantinha um pensamento elevado, envolvendo todos os membros da família com entranhado amor. Sua surpresa sempre nos comovia pelas irradiações de bondade e paz que exteriorizava. Com as antenas psíquicas ligadas ao mundo maior, detectou nossa presença, amiga, demonstrando satisfação e alegria. Não identificou as individualidades ali presentes, mas sentiu que eram visitas de amigos de além-túmulo. E talvez porque percebesse intuitivamente o nosso desejo de notícias, pôs-se a conversar conosco, mentalmente, como se falasse consigo mesmo. Nem sei como agradecer, Deus, e aos amigos espirituais que tanto nos ajudaram. Em nossa casa hoje se respira um clima de paz e harmonia. Desde que Cecília nos deu aquele susto, atentando contra a própria vida, parece que todos resolveram tomar um rumo diferente. Os meninos estão mais amigos e responsáveis, vão bem na escola e raramente se desentendem. Já não vivem irritados, descontentes e rebeldes. Têm bom sono e as visões terminaram, graças a Deus. Até meu marido, Rinaldo, que tanta preocupação nos deu por causa da bebida, agora está muito bem. É frequentador assíduo da Associação dos Alcoólicos Anônimos e nunca mais colocou uma gota de bebida na boca. Fez uma pausa e, mentalizando a filha que estava trabalhando naquela hora do dia, envolveu-a com carinho pensando. Também minha querida Cecília conseguiu vencer os momentos difíceis que estava atravessando. Está diferente, mais segura de si, mais madura. O novo emprego como balconista da loja de confecções lhe fez muito bem. Sente-se mais valorizada como pessoa. Talvez sejam as atenções do patrão, libanês educado e digno, que a trata sempre com muita gentileza. Quem sabe? Talvez até redunde em namoro. De qualquer forma, foi ótimo ter mudado de emprego. Se continuasse na casa de Dona Dini, segundo Cecília me contou, provavelmente veria sempre o antigo namorado, o que não seria bom para nenhum dos dois, uma vez que ele continua casado. Naquele momento, Edith lembrou-se de que estava na hora de preparar o jantar, pois os familiares não tardariam a chegar. Desligou o ferro, guardou as pilhas de roupas passadas e foi preparar a refeição. Não demorou muito, ouviu a voz de Romualdo e de Rogério que chegavam da escola. Disseram um olá para a mãe, guardaram as mochilas e foram para a rua brincar com os meninos da vizinhança. Logo depois, chegou o marido Rinaldo, cansado, mas sorridente. A figura que víamos agora em nada lembrava aquele homem que, sem dignidade e aparência descuidada, sempre de olhos baixos, envergonhado e, o que era pior, alcoolizado. Agora era um homem seguro de si, que não tinha vergonha das pessoas e que olhava o mundo de frente. Como exercia a função de guarda noturno numa empresa, passando toda a noite acordado, Rinaldo dormia na parte da manhã, o que julgava o suficiente. E de tarde encontrara outra ocupação que lhe permitisse aumentar a renda familiar, fazendo pequenos serviços de jardinagem. Até já conseguira uma boa clientela. A última a chegar foi Cecília, que também demonstrava alegria de viver e otimismo. Mãe, hoje fiz excelentes vendas e minha comissão este mês crescerá bastante. A cada dia conheço mais pessoas e aumentando meus relacionamentos, aumentam também as vendas. Sabe que há fregueses que entram na loja e querem ser atendidos por mim? A mãe sorriu enquanto tirava uma panela do fogo. Ótimo, minha filha. Isto significa que você é simpática, trata bem as pessoas e é boa vendedora. Agora, se for tomar banho, seja rápida e não se esqueça de que hoje é o dia do nosso evangelho no lar. Cecília concordou e saiu apressada.
Estávamos contentíssimos. As sementes começavam a germinar e dariam bons frutos. Às 19 horas, pontualmente, estavam todos reunidos em torno da mesa da cozinha para a reunião em família. Edith deu início solicitando a Cecília que fizesse a prece. Com singeleza, deixando transparecer os sentimentos que a dominavam, a jovem elevou o pensamento a Jesus, agradecendo por tudo o que estavam recebendo e pedindo que suas bênçãos envolvessem toda a família, de forma que pudessem ter um bom aproveitamento da lição da noite. Em seguida, o pai abriu o exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, que estava sobre a mesa, e leu um trecho do capítulo 13. Não sabia a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Exatamente o que fala sobre a caridade material e a caridade moral. Depois, cada um dos presentes faria um comentário sobre o assunto. Mas se não temos nem para nós, como praticarmos a caridade? Perguntou Romualdo. Edith olhou o filho com carinho e, depois de pensar alguns segundos, respondeu: Como não temos nem para nós, meu filho? Não podemos ser ingratos com a bondade divina que tanto nos tem concedido. Rogério, o caçula, que ouvia atentamente, falou: Mamãe, tem um menino na minha classe que é muito mais pobre do que nós. Ele me disse que vai na escola só para comer a merenda, que muitas vezes é sua única refeição do dia. Todos nós presentes, encarnados e desencarnados, ficamos emocionados com o comentário da criança. Edith, com os olhos úmidos, esclareceu: Você tem razão, Rogério. Embora possamos nos julgar pobres, existem pessoas muito mais necessitadas do que nós. Afinal, nada nos falta. Temos uma casa simples, mas confortável, alimentação suficiente para mantermos boa saúde, roupas e calçados adequados e, acima de tudo, somos uma família unida. Além disso, a página evangélica trata exatamente sobre esse assunto, explicando que a caridade tem que ser ampla, não consistindo apenas em coisas materiais e que podemos ceder em benefício de alguém, mas também da caridade moral, dar o nosso tempo, exercitar a paciência, ter tolerância com as outras pessoas, esquecer ressentimentos, perdoar não guardando mágoas no coração, fazer uma prece por alguém que está doente e muitas outras coisas constituem exemplos de caridade moral que nada nos custa em dinheiro. Nesse momento, Cecília lembrou-se de Abelardo, que fizera parte do seu relacionamento afetivo. A imagem do antigo namorado surgiu na tela da memória como algo ainda não bem resolvido. Cecília desejava perdoar-lhe, esquecer o passado, mas intimamente encontrava dificuldades. Vez por outra, uma certa mágoa ainda a incomodava, sobretudo quando se recordava da noite em que fora tão humilhada por ele naquela casa que tinha sido um ninho de amor. Cabeça baixa, a jovem rememorava as lições sobre o perdão que tinha ouvido durante os últimos meses na casa espírita e reconhecia que Abelardo não era merecedor do seu afeto e muito menos do seu sofrimento, mas que precisava de sua piedade e de seu perdão. Contudo, esquecer era tão difícil. Tinha certeza de que o tempo faria com que as lembranças se apagassem de sua memória. Agradecia a Deus por não ter tido tempo de deixar a carta de despedida explicando tudo para a esposa dele como planejara. Afinal, Karina era inocente, nada tinha que ver com a falta de caráter do marido e sofreria injustamente. Cecília sentia muita simpatia pela esposa de Abelardo desde que ela e o marido foram visitá-la no hospital. Continuavam casados e, até onde Cecília sabia, estavam bem. Melhor assim. A pequena reunião estava chegando ao fim. Edith proferiu uma prece agradecendo a presença de Jesus e dos amigos espirituais naquela casa e deu por encerrada a reunião. Vibrações dulcíssimas enchiam o ambiente de harmonia, fazendo com que todos se sentissem renovados interiormente, dominados por emanações de bem, paz e alegria. Enquanto os encarnados sentavam-se à mesa para a refeição frugal, deixamos a singela residência satisfeitos e revigorados, certo de que nossa presença ali não era necessária no momento. Como estará Abelardo? Indagou Mônica, curiosa ao ganharmos a rua. Logo saberemos, pois agora vamos justamente visitar o casal Karina e Abelardo, nossos conhecidos, assegurou Galeno. Chegando a apartamento de luxo, encontramos os donos da casa conversando na sala, enquanto aguardavam que o jantar fosse servido. Ali também notávamos algumas melhores. Havia 2 servidores do nosso plano que estavam ali para garantir a segurança dos encarnados.
Contudo, outras entidades de aparência estranha e desagradável também estavam presentes. Olhamos surpresos para Galeno, com gravidade nos informou: espantam-se vocês por encontrarem um ambiente que nos esforçamos para sanear, ocupado por outros seres desencarnados, de baixa condição vibratória, que parecem dominar a situação? Acontece que cada criatura atrai os seus afins. Abelardo é espírito ainda estadiando em fases inferiores de evolução. Atualmente, em virtude dos trágicos acontecimentos ocorridos, das informações que obteve com fortes apelos à razão, dos incentivos à mentalização superior que recebeu de amigos e familiares desencarnados, candidatou-se à reforma interior. Por algum tempo andou até frequentando um grupo espírita bem orientado, tendo recebido grandes benefícios desse contato, com reflexos bastante positivos em seu equilíbrio psíquico. Galeno fez uma pausa, olhou para o dono da casa, que conversava com a esposa, contando como fora o seu dia no escritório, e prosseguiu. Contudo, entre os apelos da carne e as sugestões moralizantes de ordem superior, Abelardo balança. Aos poucos, deixa-se enredar no velho comodismo, nas mesmas fraquezas, nos mesmos vícios, mantendo a mente em faixas inferiores de vibração, e assim atrai as indesejáveis companhias que vemos. Observem. Olhamos para Abelardo mais atentamente. Conquanto continuasse dialogando com a esposa, falante e encantador, no seu campo vibratório surgia com intensidade a imagem de uma moça loira, alta, de olhos claros e cabelos longos. Essa mesma jovem aparecia em diversas situações e lugares, deixando claro que ele estava se envolvendo em um novo processo de sedução. Estávamos pasmos. Todo o trabalho que tivéramos para ajudá-lo redundara em nada. Galeno, percebendo nossa perplexidade, retrucou. Absolutamente. Obtivemos grandes conquistas nesse caso. Se formos comparar a situação de ontem com a de hoje, constataremos significativa melhora, o que já é muito bom. Para o próprio Abelardo, essa experiência representa um avanço. Nossas conquistas são feitas por patamares atingidos, que precisamos sedimentar. Assim, mesmo que ele tenha uma recaída agora, recomeçará as suas tentativas com melhor orientação e conscientização facultadas pelas luzes do conhecimento espírita, que nada poderá apagar. Repetirá os mesmos erros inúmeras vezes, até que se decida a melhorar. É lógico que sempre arcará com as consequências do mau uso do livre-arbítrio, que, obviamente, lhe retardará a marcha no caminho evolutivo. Além do mais, os grandes beneficiados foram os jovens escravos, que se reeducam através do Evangelho de Jesus, em local da espiritualidade adequado às suas carências. Mas eles não poderão voltar atrás e retomar o processo de vingança. Ao verem que o antigo desafeto em nada mitificou seu comportamento, perguntou a Alberto. Sim, isso seria possível. Contudo, quando o desencarnado compreende os erros que cometeu e deseja real e sinceramente melhorar-se, tem muito maiores probabilidades de sair vencedor do que um encarnado, por diversas razões. Uma delas é que conta agora com o auxílio dos amigos e familiares desencarnados, que o protegerão para que não retome as antigas ideias. Além disso, a vivência numa instância espiritual, com ambiente saturado de emanações benéficas, auxilia poderosamente o espírito na manutenção do equilíbrio, muito rico em oportunidades de aprendizado. Esse tipo de abrigo proporciona ao recém-chegado uma visão ampla e mais clara do que lhe compete realizar em benefício do seu próprio aperfeiçoamento. O que não acontece com o encarnado, ainda sob o jugo da matéria e sujeito às suas leis e limitações. Já ouvi alguém afirmar que é muito mais fácil ajudar o desencarnado do que o encarnado, assegurou César Augusto. Exatamente, concordou Galeno. As limitações que sofre o ser encarnado, sua incapacidade de perceber o mundo espiritual que o cerca, o esquecimento do passado, são restrições necessárias ao progresso, que, aliadas à ignorância das realidades espirituais, fazem com que o habitante da Terra viva como um escafandrista, tomando conhecimento das coisas só muito lentamente. Claro que com boa vontade poderia ter todas as informações que desejasse, assim como devolver as percepções de que o Senhor o dotou, utilizando a intuição superior para manter contato com as esferas mais altas. Contudo, via de regra, é isto o que vemos aqui. O encarnado deixa-se vencer e dominar pelas influências da natureza inferior, que potencializam suas próprias imperfeições morais, levando-o a terríveis e desastrosas quedas.
Galeno fez uma pausa, aproximou-se carinhosamente de Abelardo, que passou a ter diferente atitude mental, talvez percebendo intuitivamente a nossa presença. O dono da casa calou-se, suspirou profundamente e pensou: o que estou fazendo? Preciso mudar de comportamento. Karina é boa esposa e não merece isso. Ah, meu Deus, me ajude. O orientador sorriu, lançando-lhe um olhar cheio de compreensão e piedade. Solicitando a nossa colaboração, colocou as mãos na cabeça de Abelardo e retirou do corpo as vibrações escuras que o envolviam como um visgo, especialmente sobre a região genésica e mais atingida. Em seguida, aplicou-lhe energias balsamizantes que por algum tempo o fariam sentir maior dose de bem-estar e serenidade. Também a esposa foi beneficiada com essa aplicação. Quanto aos companheiros desencarnados de Abelardo, foram retirados do ambiente e conduzidos por servidores do bem para o local adequado à assistência de que careciam. Terminada a operação, Galeno fitou-nos sorridente e compreensivo, asseverando: viram? O nosso amigo não é realmente mau, é apenas fraco, não conseguindo vencer ainda suas tendências inferiores. Mas quem de nós está isento de pecado e pode atirar-lhe pedras? Que Jesus possa envolver o nosso Abelardo com muito amor e nos permita continuar ajudando sempre que possível. Deixamos aquele apartamento um pouco frustrados em nossas primeiras expectativas, mas como nem tudo pode ser como a gente quer, vamos partir para outra. A nossa obrigação é ajudar sempre.